Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula de hoje, em que a gente vai trabalhar aí a temática de alongamento para a coluna, tá? Nessa aula não vai ser necessário nenhum material, tá? Então eu sou o professor Bruno, vou estar demonstrando os exercícios, falando os exercícios para vocês. O professor Augusto vai estar demonstrando os exercícios, tá? Então uma aula bem tranquila aí, em que no nosso aquecimento a gente vai ter 4 exercícios, tá? Começando então, primeiro com a nossa cervical, lá em que a gente faz um movimento de extensão e flexão. Então olha para cima, olha para baixo, fazendo então a extensão e flexão da cervical. Um movimento bem tranquilo aí pra gente trabalhar o nosso pescoço, tá? Então lembra também de fazer esse movimento aí com um pouquinho mais de delicadeza, né? Sem muita agilidade, não precisa fazer muito rápido pra gente não ficar tonto, tá? Só mais 5 segundinhos lá. Aí, agora a gente parte para o nosso ombro, tá? Em que a gente vai trabalhar aí o movimento de hiperflexão alternada. Então a gente joga os braços acima da cabeça lá e vai alternando, um de cada vez, trabalhando aí bem a amplitude da articulação, tá? Então um exercício também bem tranquilo para a gente começar nosso aquecimento aí da nossa aula de hoje, tá? Até porque a gente vai precisar bastante dos nossos braços aí para fazer os exercícios de coluna também. Só mais 10 segundinhos agora. E agora a gente vai partir para o terceiro exercício, em que a gente vai trabalhar a articulação do quadril ali, fazendo um movimento de flexão e extensão, tá? Então a gente joga o quadril bem lá atrás para pegar bem a região da lombar, joga o quadril bem para frente, tá? Então sempre alternando ali com o movimento natural do nosso corpo. Nosso tronco acaba se projetando para frente também, né? Igual o professor está demonstrando. Quanto mais o quadril vai para trás, mais a gente pega a nossa região da lombar aí, tá? Aí, para finalizar essa primeira parte do aquecimento, a gente vai flexionar nosso tronco lá, tentando alcançar os pés de modo alternado, tá? Então a gente vai flexionar com o braço direito, tentando encostar no pé esquerdo, e o braço esquerdo tentando encostar no pé direito, sempre trabalhando bem a região da lombar ali, tá? Então pode fazer o exercício também com bastante calma, né? Trabalhando bem a respiração, visto que nesse último exercício de aquecimento a gente está trabalhando com um exercício aí que acaba gastando mais energia, né? Então acaba sendo um pouquinho mais cansativo, mas a gente pode fazer também ele com bastante delicadeza. Aí pode subir, dar aquela respirada. Agora a gente vai fazer aí nossa parte principal, que contém 8 exercícios, tá? Começando lá com a nossa cervical. Então a gente vai entrelaçar os dedos e colocar eles lá na nossa cabeça e vai flexionar nossa cervical olhando lá para baixo, tá? Então um exercício aí para começar também de relaxamento, né? Então pode deixar o nosso pescoço bem relaxado lá, olhando bem para baixo. Se vocês quiserem também podem fechar mais os nossos cotovelos, aproximando mais da nossa cabeça ali, para ficar numa posição mais confortável, né? Não precisa deixar eles totalmente abertos. Não gastando energia à toa, visto que não é o foco do nosso exercício. Só mais 10 segundinhos. E nosso próximo exercício também é com as mãos na cabeça, tá? Só que a gente vai expandir nosso peitoral, projetando ele bem pra frente, tá? Então a gente joga os ombros e os cotovelos bem lá pra trás, né? Fechando bem aí nossas escápulas, contraindo bem a região dorsal, tá? Então, com esse movimento a gente expande a região do peitoral ali, trabalhando bem a região torácica, tá? Lembra de trabalhar bem a respiração nesses exercícios de coluna, visto que eles acabam sendo aí um tanto quanto desconfortáveis, né?
são bem importantes, mas a gente sabe que acaba, como tá trabalhando com ossos, acaba sendo mais desconfortável. E o último que a gente vai fazer com os dedos entrelaçados na cabeça é a flexão do tronco para frente, tá? Então, pode dar aquela relaxada, né? Quando voltar, coloca novamente as mãos na cabeça, somente flexiona o tronco lá para frente, o máximo que vocês conseguirem, explorando bem a mobilidade da nossa coluna inteira, tá? Então, um exercício aí pra gente finalizar essa parte com dedos entrelaçados na cabeça. Aí pode subir já, dar aquela boa relaxada, respirada. Vamos voltar para a nossa coluna cervical, em que a gente vai novamente relaxar nosso pescoço, fazendo a flexão lateral da coluna lá, né? Então pode dobrar bem o pescoço, com a outra mão servindo de apoio ali, né? Para a gente fazer o movimento. E a gente dá aquela boa relaxada na nossa cervical, no nosso pescoço, tá? Se quiser também, para ficar mais relaxado, pode fechar os olhos, não tem problema nenhum. Só mais 5 segundinhos. Aí pode inverter o lado agora, fazendo para o outro lado agora. Novamente o mesmo exercício. Chegamos na metade da nossa parte principal já, estamos quase acabando já o movimento, os exercícios aí de coluna. Aí pode relaxar os braços lá. Novamente a gente desce para a região torácica. Então a gente vai manter os dedos entrelaçados lá na frente e vai fazer a rotação lateral do nosso tronco, tá? Então a gente vai torcer bem a nossa coluna lá, com a cervical acompanhando o movimento, tá? Então um exercício aí que trabalha bem a região lateral do nosso corpo, né? Bem a parte das costelas ali, de músculos intercostais, né? Vocês podem ir alternando entre lado direito e lado esquerdo, como o professor está demonstrando. Então lembra também de trabalhar bem a respiração desse exercício, né? A gente acaba aí cansando um pouco nossos braços, que está dando estabilidade ali pro nosso corpo, tá? Então tem mais 10 segundinhos aí pra gente finalizar esse exercício. Aí pode relaxar os braços lá, dar aquela boa respirada. Agora nesse sexto exercício a gente vai focar novamente na lombar, em que a gente vai flexionar o tronco e vai girar para ambos os lados, ou seja, a gente rotaciona para a direita e para a esquerda, né? Então, com essa flexão de tronco, girando ele, a gente acaba dando um enfoque bastante grande na nossa lombar, tá? Então, nossa coluna tá bem flexionada aí. Desse exercício também, quando a gente faz a flexão, a gente pode jogar o quadril o máximo que conseguir lá atrás, que a gente tem um efeito bem maior na nossa lombar, tá? Então um exercício bem interessante aí. Caso vocês tenham também alguma dificuldade nesse exercício, né? Vocês podem voltar, estender novamente a coluna e realizar o movimento novamente. Aí pode subir lá, dar aquela boa respirada. Chegamos ao penúltimo exercício da aula de hoje, em que a gente vai fazer a hiperextensão da coluna inteira, tá? Então a gente pode colocar nossos braços ou no quadril ou acima da cabeça lá e vai projetar nosso tronco lá para frente, alongando bem a coluna inteira, tá? Então mais do que fundamental nesse exercício é vocês trabalharem aí bastante com a respiração, né? Visto que a gente está causando ali uma pressão muito grande nos nossos pulmões, né? Então pode ir, voltar, respirar, trabalhar bem essa questão da respiração nesse exercício de hiperextensão, tá? Um exercício que muita gente
gosta bastante de realizar. Só mais 10 segundinhos pra gente ir pro último de hoje. Aí pode relaxar lá. E para finalizar, a gente vai fazer mais uma flexão de tronco, só que com os braços estendidos, tá? Então a gente pode se apoiar em algum lugar, né? O professor vai fazer ali apoiado no armário, né? A gente tenta deixar nossa curva ali o mais reto possível, né? Fazendo com que a gente alongue a nossa coluna inteira, tá? Então, caso vocês não tenham nenhum tipo de apoio, vocês podem só estender o braço ali na frente mesmo, que vai ter o mesmo efeito, tá? Pode realizar o movimento com cadeiras, né? Então a gente está simulando aí que está empurrando um suporte ou se apoiando no suporte ou até mesmo aí empurrando uma parede, tá? Aí só mais 10 segundinhos. Aí, para concluir nossa aula, então, hoje pode levantar lá, a gente vai para a parte final de relaxamento, que a gente só vai soltar um pouquinho da cervical lá, pode fazer um movimento de circundução, mas bem lentamente mesmo, né, para relaxar bem o pescoço ali, bem tranquilo, tá? Não tem pressa nenhuma de fazer o movimento ali para não dar tontura, tá? E para finalizar nossa aula, então, a gente vai dar aquela boa espreguiçada agora, tá? Jogando os braços bem lá em cima, projetando a coluna lá na frente, né? Trabalhando bem a respiração novamente, esticando aí nosso esqueleto em todos os sentidos, né? Pode fazer para frente, para trás, para os lados, né? Como vocês acharem melhor. E dessa maneira então nós terminamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante desse alongamento de coluna. Então lembrem-se aí de dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Ginástica Laboral, tá? Então, só lembrando, para você que é colaborador do TJ, existem 2 links na descrição. O primeiro deles para vocês validarem a presença nessa aula e o segundo deles para acompanhar nossas aulas ao vivo no Teams, que acontecem todos os dias às 14, 15, 16 e 17 horas, beleza? Por hoje foi isso então, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima.